Oi, gente. Eu decidi compartilhar com vocês a leitura da Bíblia. E aí eu vou fazer uma série de leitura bíblica em casa. E vou começar pelo livro de Lucas. Lucas está no Segundo Testamento, está no Novo Testamento, né? E aí eu escolhi esse livro porque ele vai tratar de toda a história de Jesus. E aí, para quem não conhece a Bíblia, fica uma leitura talvez de uma compreensão mais acessível. A tradução da Bíblia que eu uso é uma tradução de uma linguagem mais atual. Então, as palavras, elas são mais... tem mais a ver com o contexto da gente atualmente, né? E só antes de iniciar a leitura aqui desse primeiro capítulo, eu gosto de dizer, né, que o livro de Lucas, para mim, tem algo especial, porque foi a primeira vez que eu estava lendo a Bíblia que eu senti que Deus estava falando comigo, que estava me trazendo sentido. Aquela palavra que eu estava lendo estava me trazendo sentido. De todas as outras vezes que eu lia a Bíblia, eu lia como um livro comum. Mas em um determinado período da minha vida eu comecei a ver a Bíblia como um livro onde Deus fala, sabe? Onde traz respostas, onde eu sinto que Deus está presente. Então vamos lá, gente, vamos começar. O primeiro capítulo de Lucas. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Eu quero só comentar aqui até aqui. Pelo que a gente pode perceber, Lucas está escrevendo cartas a uma pessoa, né, o Teófilo, que dá para entender que seria uma pessoa, um novo cristão, uma nova pessoa, um novo convertido, né, um novo cristão, que estava conhecendo ainda sobre Jesus e de certo, essa evangelização aqui, ela começou, né, pelo que a gente já sabe da Bíblia, depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou, e aí então os apóstolos começaram a evangelizar as pessoas, a falar sobre Cristo. Então muitas pessoas se tornaram cristãos a partir daí. Então Teófilo estava conhecendo Jesus, tendo a experiência com Jesus através das histórias que ele ouvia, né? Das histórias, das experiências das pessoas que tiveram contato com Jesus. Então nesse livro, Lucas fala sobre quem é Jesus, fala de uma forma para que Teófilo entenda sobre qual é a razão da fé dele, em quem que ele está colocando a fé dele. Então, se a gente acredita em Jesus e chama Jesus de Senhor, a gente precisa conhecer de fato como é a história de Jesus. Continuando aqui, né? O nascimento de João Batista. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor. Até antes de Jesus, né, o povo de Deus eram os judeus, eram os israelitas. Então, eles seguiam as leis que Moisés tinha colocado para eles através do que Deus tinha dado para Moisés. E para Deus, uma vida correta seria justamente isso, né? Seguir essas leis, esses mandamentos. Mas esse casal, né, não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos.
Então, apesar de ter uma vida correta diante de Deus, eles não tinham filhos. E isso, dentro do judaísmo, se caracterizava como algo impuro, né? Algo que não era bom. E a gente se questiona como que eles tinham uma vida correta diante de Deus e não tinham filhos, né? Mas no decorrer da história deles, a gente vai perceber. Deixa eu continuar a leitura e aí vocês vão perceber o que Deus faz. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Só quem entrava no templo do Senhor, né, eram os sacerdotes, e eles passavam por um ritual de purificação. Não era qualquer pessoa e nem era de qualquer jeito que uma pessoa entrava na parte do templo que simbolizava a presença de Deus, né? Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações, só o sacerdote ficava lá dentro. Então, um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter filho e você porá nele o nome de João. Olha só, a gente leu no início, né, que eles eram já idosos. Então, imagina por quanto tempo será que Zacarias orava por esse filho? Imagina aqui que muitos anos, porque eles já eram idosos e Isabel já não estava numa idade fértil. Então, seria um milagre isso daqui, né? Mas ele continuava orando. E eu fico pensando, quanto tempo, né, Zacarias orou a Deus para que Deus desse um filho? E quanto tempo Deus deixou passar, né, para que ele enfim desse esse filho esperado? Mas eu vejo que esse tempo é um tempo de propósito, porque se não tivesse tido toda essa espera, não se configuraria como um milagre. Então, continuando a leitura. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Uma característica que eu percebo dos milagres de Deus é que eles abençoam não somente a pessoa que recebe esse milagre, mas olha só, Deus, através de João Batista, né, através do milagre que ele fez na vida de Zacarias e de Isabel, ele abençoou não somente Zacarias e Isabel, mas ele abençoou outras pessoas através da vida de João Batista. Continuando. Pois para o Senhor ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como um mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. João Batista, ele veio com um propósito. E eu creio que nós também vimos para esse mundo com um propósito. Agora, a gente precisa buscar conhecer que propósito é esse. E, com certeza, o propósito que Deus forma no nosso coração, eu acredito que não tem a ver com as coisas terrenas, com a felicidade que esse mundo pode dar pra gente. Mas é algo que tem a ver com o reino de Jesus, sabe? Vamos continuar aqui a leitura. Então, Zacarias perguntou ao anjo: Como é que vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. Zacarias não tinha fé suficiente, né, no que o anjo estava falando.
O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Eu acho isso aqui interessante, essa parte. Quando ele fala que, mesmo que Zacarias não estava acreditando no que ele estava falando, mesmo assim Deus faria com que tudo isso acontecesse. Então, os planos de Deus, eles estão muito além da nossa fé. Às vezes a gente pensa que a gente precisa ter fé, né, para as coisas acontecerem, mas eu penso, através do que eu já aprendi na Bíblia, que o que a gente precisa é buscar o Senhor, né, e Deus, ele vai fazer as coisas acontecerem, independente da nossa própria vontade, do nosso próprio coração, porque o coração de Deus, né, ele não pode ser compreendido pela gente. Então, às vezes, a gente não consegue compreender porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas Deus conhece todas as coisas. Continuando a leitura. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Ela passou esse tempo todo, 5 meses em casa. Dá para entender aqui que realmente era uma gravidez que precisava de um certo cuidado, precisava de repouso, devido à idade dela, né? E também para segurar. Dá para a gente perceber aqui, né, que Deus estava fazendo um milagre, e eu penso assim, o tempo que demorou para que João Batista viesse foi justamente a espera do tempo em que Jesus deveria vir, porque se a missão de João Batista era anunciar a vinda de Jesus, como que ele poderia nascer antes desse tempo que Jesus estava para vir? Logo em seguida, quando Isabel estava grávida, poucos meses depois, Jesus foi colocado no ventre de Maria, né? Continuando aqui a leitura. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Olha só, a promessa de Deus era que o Messias, né, seria descendente do rei Davi. Então, não seria qualquer pessoa para ser considerado o pai de Jesus. José foi escolhido porque também ele fazia parte da descendência de Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Olha só, até aqui a gente percebe que a missão aqui do anjo era revelar o que Deus ia fazer. Simplesmente isso, ele estava anunciando a Maria, ele estava revelando a Maria o que Deus ia fazer. Olha só, para que ele fosse descendente do rei Davi, ele precisava de José.
Então ele já estava colocando aqui que José seria o pai dessa criança. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Olha só, para Maria, isso aqui foi um sinal que o anjo deu como prova do que ele estava falando. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Ele está falando essas coisas para Maria, para que ela possa perceber que mesmo ela sendo virgem, isso não impossibilitaria o agir de Deus, né? E a gente só também colocando aqui que Jesus, né, esse filho seria santo. Santo significa escolhido de Deus. Aliás, escolhido não, significa separado para Deus. O filho de Deus, essa pessoa que nasceria de Maria, ele era separado para Deus. Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Maria se colocou como serva, ou seja, ela estava aqui para fazer a vontade de Deus, não era a vontade dela. Então, se Deus estava convocando ela para ser a receptora desse filho, ela estava aqui para recebê-lo. A partir desse momento aqui, Maria estava disposta a servir a Deus com a sua vida. Continuando a leitura. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Ela foi ver a prima dela, que o anjo disse que estava grávida, né? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Olha só, o motivo de Maria ser abençoada é pela fé dela, porque quando ela ouviu a mensagem do anjo, ela creu. Ela acreditou que Deus ia fazer todas essas coisas que o anjo estava dizendo, anunciando. Ela viu o anjo como aquele que estava trazendo uma boa notícia de Deus. Então Maria disse: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois ele lembrou de mim na sua humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo, e ele mostra a sua bondade, e todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e todos os seus descendentes, e a todos os seus descendentes para sempre.
Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Chegou o tempo de Isabel ter a criança, e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel, e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. A circuncisão e o nome, fazia parte da cultura judaica. Mas a sua mãe disse: não, o nome dele vai ser João. Então disseram: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: o nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo, e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judeia. Todos os que ouviam essas coisas e pensavam nelas perguntavam: o que será que esse menino vai ser? Pois, de fato, o poder do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Que ele estava anunciando já o Salvador, que seria Jesus, Faz muito tempo que Deus disse isso, por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Continuando aqui, gente, que meus filhos chegaram e interromperam um pouquinho aqui. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito, e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Então, pessoal, esse é o primeiro capítulo do livro de Lucas. E só lembrando aqui que nesse período já fazia muito tempo em que não haviam manifestações de Deus, não haviam profecias, não haviam aparições, nada disso, Então, nesse tempo começaram a aparecer essas coisas, o povo já não conhecia mais o que era profeta, o povo já não conhecia mais o que era a voz de Deus, por isso que eles se assombravam. Então, essas coisas estavam acontecendo para anunciar que o Filho de Deus estava vindo. Então, pessoal, pensem um pouco na palavra de Deus. E eu convido vocês a pegarem a Bíblia também, para ler. É isso, gente.